A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da Voz dos Açores da SMTV, a partir dos estúdios em Ponta Delgada. Connosco, em estúdio, o professor Dr. Mário Moura, uma referência cultural incontornável nos Açores e nas nossas comunidades. Com ele vamos conversar sobre o seu vasto saber e experiência de vida. Com ele vamos percorrer o mundo com outro olhar, uma nova visão de um homem que nos inspira a todos diariamente. Bem-vindo, caro colega, Dr. Mário Moura. Então, fala-nos um pouco dessa sua vida, das suas origens. Sei que é um homem dividido por estas ilhas açorianas. Como é que isso se processa? Olha, a minha raiz é Ribeira Grande. Mas é uma raiz que tem várias origens. E eu depois o tronco e as ramadas. Olha, tenho do Faial, Pico, do lado da minha mãe. Depois tenho, do lado dos meus avós, tenho o continente. Tenho a Batalha, o meu Oliveira da Batalha, da Vila da Batalha. E o meu Moura é daquela zona também de Sur. Portanto, e Ribeira Grande, evidente. Então traz, no fundo, o país todo congregado em si. E que relação é que mantém com esses espaços? Enquanto não redescobri o elo que havia sido perdido entre os Moura de cá e os Moura de lá, eu não descansei. Utilizei todo o meu saber histórico para conseguir, e consegui. Portanto, hoje em dia eu visito os meus parentes em Sur e eles visitam-me, nós telefonámos-nos. Portanto, foi uma parte que nos faltava. E é curioso que a minha prima, Celeste, também estava a fazer a mesma coisa do lado de lá, portanto, em Lisboa. Em Lisboa. Nós aqui dizíamos que era Lisboa, mas Lisboa é o continente. E ela lá dizia que era as ilhas e as ilhas eram todas as ilhas, Cabo Verde, Madeira, portanto, e foi... As Ilhas Atlânticas. As ilhas. E foi então, uma surpresa. A família de lá manteve este interesse por conhecer todos os elementos que se afastaram do continente português. Havia essa consciência que alguns de vós tinham vindo para os Açores? Sim, foi um bisavô meu e tio-bisavô da Celeste, que veio para São Miguel como farmacêutico. Veio mais ou menos no tempo do Francisco Maria Sopico, o grande jornalista, que também exerceu os primeiros tempos na Ribeira Grande e foi o primeiro diretor do jornal que a Ribeira Grande teve, o Estrela Oriental. Pronto, era eu cá a tentar perceber de onde é que estava a família, o resto da família, e a Celeste lá a tentar perceber. E um dia eu cheguei a Casal Cimeiro, que é um lugar que para cima não há mais nada, portanto é a serra onde vão as ovelhas, onde há oliveiras e não há mais nada, e entrei por porta dentro com o meu bilhete de identidade à altura e diz, olha, sou Moura e procuro Mouras. E olharam para mim e disseram, mas aqui é tudo Mouras. O Casal Cimeiro é tudo primos, primeiro, segundo e terceiro grau. Uma família nuclear. Sim, que ali é estava. um pequeno lugarejo, tipo Gramas. E que outros sobrenomes é que o Mário Moura esconde? Tem Ávila do Cais do Pico, por exemplo. Tem muitos outros. Nós se fôssemos como os reis, que usam todos os seus sobrenomes, eu acho que cada um de nós, pobre, rico, nobre e de todo o mundo, precisaríamos de várias páginas. A genealogia entusiasma-o? Não necessariamente. Eu passei esse entusiasmo a uma prima que está em França e que fez a genealogia. Eu uso a genealogia para os meus trabalhos. Mas, por coincidência, eu cheguei até a minha sétima avó, que era escrava negra, Taveira, e o marido dela era um homem livre, branco, que ficou viúvo e criou o meu sexto avô e por diante. E eu tenho mas no continente português? Não, aqui ou já cá nas ilhas? Em São Miguel. E eu tenho uma ternura muito grande por estes avós.
precisamente porque é um pouco como eu penso. A humanidade somos todos nós, independentemente de raça, de crenças, de sermos do sexo, orientação sexual, seja o que for, somos uma raça humana, não é? É tanto mais que hoje em dia, com a robótica, com os computadores, digamos assim, a ameaçar-nos, nós temos que sentirmos-nos irmanados e somos irmãos. E algo que me toca profundamente é essa minha sétima avó. Tem uma ternura muito especial e não o escondo. Desde que o descobri, sinto-me muito orgulhoso e falo sempre dela. E por outro lado, há muita gente que tem essa origem africana na sua árvore genealógica, que desconhece e que se arvora em racista, por exemplo. Isto hoje em dia é inconcebível. Como é que um homem de história lida com este fenómeno do racismo tão presente ainda na nossa sociedade, junto de pessoas que deviam ter a obrigação de saber que a raça humana, por exemplo, começa em África? Ou sexismo, ou coisas assim no género. Eu penso, ao nível, o historiador tem que perceber, sem julgar, não significa abençoar. É o lado irracional. Nós somos animais e, como tal, temos parte racional e irracional, temos a parte... Eu interesso muito por perceber o cérebro humano e nos últimos anos, portanto, as ciências biológicas, neurocirurgia, A neurociência? A neurociência tem dado contributos fundamentais. Eu, como amador de história, eu não o digo por falsa modéstia, é a razão, eu tento perceber o meu instrumento de trabalho, que é a minha cabeça. E há coisas que estão entranhadas em nós, em nós, e o historiador tem que se distanciar disso, senão, para não cair nas armadilhas, várias armadilhas, como um anacronismo, ou seja, não pôr o Afonso Henriques a falar ao telemóvel, é uma coisa muito óbvia, Mas há outras coisas que são menos óbvias e que nós usamos, que são anacronismos, não é? Que são anacronismos. Nós temos que compreender, não é? Por exemplo, eu falar de Ásia antes do século XIX é um anacronismo. A Ásia é uma invenção dos europeus. Em finais do século XIX, os asiáticos, ou alguns, é que se entendem como tal. Preciso precisar isso. Mas não fugindo à questão e querendo responder, eu acho que nós somos animais, muitas vezes nos esquecemos disso. E como animais temos a dimensão animalesca, a dimensão tribal de separar, não é? De separação do outro, o grande problema do outro. Eu penso que o historiador, como um antropólogo que é, portanto, a história é uma antropologia, portanto, é uma ciência que estuda o homem, o ser humano, num determinado tempo e espaço, e o nosso espaço é o planeta. Muitas vezes há um ditado que diz que uma borboleta, portanto, mexe as asas no Himalaia e provoca uma tempestade na Europa, ou coisa assim no género. Ou seja, não há nada que tivesse acontecido no nível planetário que não desse aso a consequências que nós tivéssemos tido conhecimento ou não. Hoje em dia fala-se muito na globalização, que os portugueses foram os primeiros, essa coisa toda, para um lado e para o outro. Consciente ou não consciente, sempre houve globalização. Por exemplo, uma doença contagiosa que teve início na China, ou no local que mais tarde foi designado como China, propagou-se pela Eurásia e chegou a todo lá, não é? Portanto, nós não tínhamos conhecimento disso, mas ela veio de algum lado. Portanto, resumindo e concluindo, eu penso que ao nível racional é uma perfeita, é contra a natura, no sentido da racionalidade, nós nos dividirmos em termos de raças, porque cada um de nós temos em nós muitas raças. Nós portugueses, nós açorianos, temos aqui sangue de africanos, de asiáticos, de tudo, aqui um pouco de nós. E muitos açorianos de pele branca têm avós, como eu tive, de pele escura. Claro, Pronto, claro que sim. Eu acho que isso
Mas pronto, isso Mas o conhecimento, ou a experiência de vida, o passar dos anos ajuda a construir esses entendimentos mais globais. A cultura. É o fenómeno cultural que nos ajuda a humanizar. Sim, o António Damasio diz, a cultura é que nos salva, a cultura é que nos fará não nos matarmos uns aos outros. A cultura é a cultura. E, se me permites, Graça, eu sou apologista de que ninguém deve pagar nada para estudar. Deve ser gratuito. Gratuitidade. Até a universidade. Até e depois da universidade. Porque o cérebro humano é a matéria-prima mais fantástica que existe. Portanto, se nós ajudarmos e muito bem as empresas a investir, a constituir empresas, nas exportações, em tudo isso, porque é que nós não os ajudamos, independentemente daquilo de dizer se ajudar os ricos ou ajudar os pobres? Nós começamos todos... Pronto, eu não vou entrar em pormenores, mas eu concordo que haja gratuitidade desde o pré-escolar até depois do doutoramento. Ao longo da vida. Ao longo da vida. A educação ao longo da vida. Porque até assim, o doutoramento, e eu vim da área portanto, do anglo-saxónico, estudei nos Estados Unidos, e tenho isso em mim. Portanto, tenho muita admiração pela admiração que nos Estados Unidos, no espaço anglo-saxónico, têm de quem quer aprender. Portanto, de quem quer aprender. O que eu quero dizer com isso é que o ensino deve ser incentivado, deve ser ao longo da vida. O doutoramento nos Estados Unidos é o princípio, o início do trabalho científico. E aqui, com Bolonha, parece que isso já é o início. Ou seja, o doutoramento antes de Bolonha, em Portugal, era o culminar de uma carreira. Quando, no espaço anglo-saxónico, eu estou a falar de há 20 e tal, 30 anos atrás, era o início. Ou seja, aí o estudante saía com as ferramentas para depois fazer o seu percurso académico. O colega Mário Moura vai para os Estados Unidos em que circunstâncias? Eu vou para os Estados Unidos porque a minha família quer ir. Estávamos a viver um período de muita instabilidade política e social. Estamos a falar nos anos 70, e o meu pai, sobretudo o meu pai, decide emigrar. Não vamos todos, ficam atrás 3 dos meus 5 irmãos, sou eu mais a minha terceira irmã, o meu pai e a minha mãe. O meu pai não se adaptou, quis voltar. Eu cheguei ao pé dele, tive uma conversa com ele, disse: pai, eu agora vou acabar. E fiquei e acabei portanto, o Bachelor of Arts no Rhode Island College, que eu tenho muito carinho para o Rhode Island College. Eu praticamente não há semana que eu não vá consulte ao site deles? O The Anchor, o jornal The Anchor, eles têm lá 2 jornais. Aquilo era um mundo fantástico. Tinha uma televisão, uma estação de rádio, tinha uma equipa de futebol europeu, quando eu joguei, de basquete, portanto, tinha uma creche, tinha até ao nível secundário, tinha banco, tinha um centro de saúde, tinha polícia, tinha... O campus era bem animado. É uma cidade universitária. Essa experiência mudou-lhe a vida? Essa experiência mudou-me, como outras experiências mudaram-me ao longo da vida, em outras circunstâncias. Como também em França, eu estive em França, em Paris e na Sorbonne. Mudou-me de maneira diferente. Mas os Estados Unidos, pela sua cultura anglo-saxónica, é muito diferente da cultura francófona, mais prática. Costuma-se dizer que um francês não se deita enquanto não leva um problema para a cama. Portanto, o anglófono não se deita enquanto não resolve. Liberta-se dos problemas. É uma caricatura, mas é um pouco. É mais prático, é mais pragmático. Eu penso que trouxe isso, o cumprir objetivos e não procrastinar e coisas assim que eu trouxe para cá. Bom, e foi assim, depois quis voltar, porque tinha muitas saudades das minhas raízes, da minha terra. Eu contava o tempo a vir para cá. E não tive motivos de queixa lá, não tive motivos. Tinha uma bolsa da Brown, para começar pelo mestrado da Brown,
na altura quem é o nosso amigo Onésimo, que ficou uns anos sem poder me falar bem, porque eu vim para trás para passar férias e já não regressei, fiquei cá. Não é? Mas o facto de ter voltado não foi impedimento para continuar os estudos, não, porque ainda há bem pouco tempo terminou o seu doutoramento com muito sucesso. Sim, mas muito espaçado. Eu cheguei cá, tive que fazer as equivalências. As equivalências, naturalmente, das histórias de Portugal, que eu tirei lá com uma componente mais de história americana, de história mundial, coisas que hoje em dia se bate muito da história global, história mundial, e já tinha da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que é uma coisa que era praticada já no dia-a-dia lá, e aqui não está. História oral, foi tudo coisas que eu trouxe de lá para cá. Depois de fazer, eu concorri 2 empregos. Eu digo empregos, devia dizer a 2 trabalhos. Não é? E foi para a Casa da Cultura da Ribeira Grande e para a Universidade dos Açores. Ganhei nos 2 lados. Mas começou primeiro a Câmara, eu aceitei o trabalho. Passado 2 ou 3 semanas, eu vou contar esse episódio porque releva muito da pessoa que foi o professor José Andes, que é um homem com H. O professor José Andes foi no seu carro pessoal ter comigo e disse-me assim: caro doutor, foi assim que ele me disse, já tinha as equivalências de licenciatura cá, o concurso que fez é seu, mas não era para si. O lugar é seu se quiser. E eu, com o idealismo, que é uma das coisas que me tem perseguido, que é o idealismo, não é? Sem perguntar quem é que ficou em segundo lugar e quem é que vocês querem, nada disso. Ali mesmo, naquele momento, e vendo aquilo, isso é pura da verdade. Eu disse a ele: professor, eu estou aqui, muito obrigado pela sua... E eu não tinha nada a ver com ele, até politicamente, estava muito distante da ideologia dele, ele estava mais próximo do CDS-PP, eu não estava mais perto das esquerdas não, nenhum partido que tive. Ele depois foi mandatário do professor Freitas do Amaral, e eu não votei no professor Freitas do Amaral, portanto, mas achei aquilo um homem... De uma dignidade. Com uma dignidade tal, e que me levou a tomar aquele ato idealista de dizer não. Então renunciou a... Eu renunciei, mas 2 ou 3 anos depois fui convidado para assistente e dei aulas ao 4º ano, Social e Política. E neste momento, o que é que o Mário Moura faz? Este ano eu sou funcionário autárquico, começou já há 30 e tal anos, não é? na autarquia. Eu abracei este desafio, eu gosto de desafios. Foram 2 as razões principais, ou 2 ou 3 razões principais porque eu não voltei aos Estados Unidos. Não tem problema de dizer. Uma, porque gosto de desafios. Eu gosto de desafios. E na minha terra, na Ribeira Grande, não havia nada neste... Portanto, foi preciso construir do zero, com muita dificuldade. Portanto, a Casa da Cultura, os museus, tudo aquilo que há, né? Criar uma divisão de cultura, etc. Eu gosto de desafios, sempre gostei de desafios. A outra razão, também não tenho medo de dizer, é eu, numa viagem tormentosa de avião, eu adquiri medo, fui andar de avião. E evitei andar de avião. Até hoje? Hoje eu viajo, mas em circunstâncias muito pontuais. Isso prejudicou a minha carreira, ou pseudo-carreira. Portanto, é um facto. E a outra porque encontrei a mãe dos meus filhos, a minha primeira esposa, e apaixonei e fui casado durante 20 e tal anos, até não dá mais, não é? E agora... As chamas também se apagam. Eu tive uma segunda oportunidade na vida, que é coisa que nem todos têm, sem procurar, encontrei, e enquanto estava a pensar ir falar dos meus tempos de estudante, voltei para a universidade. Para fazer o mestrado? Para fazer o doutoramento. O doutoramento já? Doutoramento. E enquanto estava a pensar em ter netos, tive mais um filho, encontrei a mulher da segunda parte da minha vida, que é grande, um amor adulto, que é diferente. Do qual nasceu o Daniel? O Daniel, do qual nasceu Que idade tem o Daniel agora? O Daniel tem 2 anos e meio. E devo dizer que eu escrevi, em parte, o mestrado, a tese de mestrado sobre o arcano místico da Ribeira Grande,
que eu depois Que deu origem depois a um museu, não é? A ideia foi essa. Eu fiz tudo isso para... E a ideia do chá, do doutoramento, vou-lhe explicar também é essa. Não sei se vou conseguir, mas é por aí. Eu escrevi o meu mestrado com a Filipa, a minha filha Filipa ao colo, muitas das vezes. Filipa não tinha 1 ano, tinha pouco mais disso, e ela agora é médica, dentista, com mestrado, está na Suécia, e escrevi o doutoramento com o Daniel. Passados quantos anos? Passados 20 e tal anos. Meu Deus! Passados 20 e tal anos. E tive um denominador comum, que foi quem assistiu à defesa da tese de mestrado, foi o único assistente, tinha nada, foi na Nova, foi o meu filho Júlio, e que esteve presente na defesa do doutoramento. Então o doutoramento é sobre o chá? O doutoramento é sobre a introdução, subsídios para a história de introdução da cultura e fabrico e comercialização do chá. O título é muito comprido, na Ilha de São Miguel, porque é um fenómeno da Ilha de São Miguel, tirando o caso do Faial, que também teve, e foi um ribeirão-grandense que foi lá plantar e fabricar chá. É quase um fenómeno europeu, porque o chá é típico dos Açores, mas não é uma realidade, não é uma cultura típica da Europa, do resto da Europa. O chá, eu não sabia nada de chá. Eu não sabia distinguir chá preto do verde. E foi também uma alta descoberta, da mesma maneira que foi o arcano, o presépio e tudo mais que eu fiz, até a história de futebol. Eu vou procurando coisas que, em simultaneamente, acabam por me dar gozo e é uma espécie de autoidentidade, partilha com a minha infância e que tudo isso tem sido feito para a Terra. Eu podia ter escolhido, por exemplo, um tema atual, na altura, que me desse para viajar, mas eu tinha um problema de viagens também, mas não era por isso, eu escolhi para a minha terra, portanto, mas não me posso queixar, nem me queixo daquilo que do que eu fiz. Portanto, o chá, eu vim a perceber, uma coisa para mim foi importante, porque é que no início do ano escolar da escola primária, eu sentia falta de companheiros, de colegas da aula, faltava fulano, cicrano, beltrano, e depois no recreio para jogar eram aqueles que o melhor de marcador, o guarda-redes, o que é feito deles? Eu não sabia. E eu depois, para a primavera, também desapareciam. E só vim a saber, quando comecei a estudar o chá, que eles iam trabalhar na apanha do chá. Então era a época da apanha do chá e as crianças é que avançavam? Eles avançavam e faltavam à escola, depois era uma chatice, e a polícia à casa dos pais, a polícia municipal na altura, e o professor, e eles iam para o chá, não é? E eu não sabia. Mas acompanhando de familiares adultos, certamente, ou iam assim de forma... Eles iam alguns... desenraizada da família? Não, a família precisava. Eu estou a falar numa altura em que comecei a escola, primeira classe. Eu estive sempre com o mesmo professor, o Leonel Emílio Botelho, sempre, na mesma sala que o meu pai teve, com o mesmo professor, e a paredes meias da casa, no quarto onde eu nasci, onde o meu pai nasceu, e de onde o meu avô nasceu. Portanto, eu tenho uma ligação muito telúrica. E quando fui estudar para os Estados Unidos, eu estive com um amigo a percorrer as ruas da minha terra, de cobertor por cima, a despedir-me das ruas. Depois fui assim, da Ribeira, etc. Isto é um homem muito sentimental. Não, sim, eu gosto, eu sinto as coisas, não é? Sinto as coisas. Mas isso não me, como é que dizer, não me impede de ver as coisas com a frieza. Nós pensamos com o coração. O António Damasio diz isso, não é? E é verdade, nós pensamos com o coração. Nós, se pensarmos só com a cabeça, deixamos parte atrás. É impossível. É como o corpo e a alma, são as duas coisas em conjunto. É a força do sentimento. É como também querer, por exemplo, desculpa essa divagação, mas isso é como as cerejas, uma atrás da outra, ou como os amendoins, assim. Homem e mulher. Não é? Pronto. E para mim nunca vi incompatibilidade. Eu faço a distinção entre ser simpático e inteligente. Não há nada. Eu não vejo
Eu vejo pessoas interessantes. Sempre tive isso. E como é que isso se traduz no dia a dia em casa? Porque Olha, um homem que tem essa postura tem que ter depois um comportamento bastante diferente da generalidade dos homens. Não, não é na generalidade. Eu tenho a grata surpresa de a maior parte da minha geração, com uma certa cultura também, é aquilo que eu vou dizer. Eles não ajudam em casa. Eles fazem. Em pé de igualdade com as mulheres, com as suas mulheres, com as suas companheiras. Sim. Eu, por exemplo, se me perguntar o que é que eu gosto de fazer em casa, eu adoro passar roupa, a Graça nem tanto. Eu adoro lavar louça. É que a graça, a tua graça... A minha não traz... tem nada a minha. Sim, mas a companheira. Eu sou graça, não é? A graça companheira aqui de Mário Moura traz o cansaço das avós e das bisavós, portanto não gosta de passar roupa. Mas o Mário passa e gosta. Eu lembro-me quando eu acabei o Bachelor of Arts, fui entrevistado lá pelos jornais da diáspora, até pelo Onésimo, que tinha um programa. E eles perguntaram-me o que é que eu gostava. Eu disse, correr roupa e fazer matemática. E era um péssimo aluno de matemática, cá. Mas sabes o que é que eu fiz? E quando cheguei lá, porque tu podes escolher cadeiras, tu tens que ter um núcleo. A Graça estudou lá, não é? Sim, sim, os elective. Pronto, e eu estudei, e eu escolhi matemática, que eu queria provar que eu era capaz. Eu gostava, e fiz, e tive a maior nota. Matemática. E aqui eu era uma lástima. Mas então em casa, passar roupa, lavar louça, varrer, tudo. Lavar o chão, é tudo? Não, há coisas que eu sou alérgico, mesmo alérgico. Por exemplo, eu fazia, mas eu ficava com uma tremenda dor de cabeça. Mas eu gostava. Mas ficava com uma tremenda dor de cabeça. Eu sou alérgico ao pó. Isso não é uma desculpa. Portanto, a Graça faz isso. Eu não faço isso. E tratar do Daniel? Claro. Porque ele é muito pequenino. Claro. Ele é que escolhe até. Ele é que diz, mãe ou pai? Quem é que vai tirar a fralda? Ou quem é que vai fazer adormecer? É assim. Eu fui aprendendo. Ou seja, desde o meu primeiro filho, o Júlio, até eu fui aprendendo. Eu não vou dizer que no primeiro filho eu era tudo isso. Não vou dizer. Sou uma pessoa normal, com defeitos das virtudes e virtudes dos defeitos. Fui aprendendo. Penso que tolo é aquele que não aprende. Eu aprendi, a determinada altura da minha vida, que é uma estupidez. Eu não tenho medo de dizer. O homem que deixa os filhos para a esposa só. Perde imenso. Desse amor, não é? Que se vai construindo. Perde. É uma estupidez. O homem que deixa isso e que acha que isso vai roubar tempo para ali para o café, essa coisa toda, eu penso que eu faço um apelo, isso é uma estupidez. Eu também fiz isso inicialmente. Mas já para a Filipa já não fiz tanto. Atenção, o primeiro filho, eu estava no início portanto, da minha carreira, portanto, dedicava muito tempo a montar a estrutura da Casa da Cultura, depois do museu, essa coisa toda, não é? E quando entrava às 10 horas diziam que eu abusava, se saía às 10 horas diziam que era tolo, coisas assim no género. Mas pronto, foi preciso, não é? Já com a Filipa já não. A Filipa eu escrevi a tese com ela ao colo, com todo o orgulho que eu tenho, com todo o orgulho. E sinto isso. E com o Daniel, claro, foi uma oportunidade que eu não planeei nada disso. Eu não tenho nada planeado, não planeei tirar o doutoramento. Aliás, eu faço parte do 2º ano do Instituto Universitário. E desta leva tenho o Avelino, que foi o Avelino Menezes, e agora secretário da Educação, e que foi reitor, do Governo Regional. E a Fátima Sequeira Dias. Fui colega dela e fui colega de outros. Que o Walter, que está na Biblioteca Pública, o Jorge Melo, que está na Biblioteca Pública, portanto, esse e outro, o Paulo Brunos, da Terceira, são os que eu me estou a lembrar agora. E desses, a Fátima seguiu e continuou, não parou. Já parou a vida? Infelizmente. Já terminou, infelizmente. Era imenso amigo dela, adorava a gargalhada dela. Era uma mulher única, especial. Era única, inspiradora, ela sim inspiradora. O Avelino, que também continuou,
Eu interrompi e foi depois de 30 anos é que eu fiz o doutoramento. Portanto, pensa, leva-se o terceiro doutorado. Não Mário, parei. como é que te caracterizas? Professor, historiador, investigador? Como é que tu queres ser conhecido no futuro? Olha, é assim, pessoa. Pessoa, simplesmente. E no meu epitáfio, se eu tiver, ponham-me assim, Mário Ribeira Grande, pessoa. Sou feliz. Sim, sou muito. Porque foram tantos os projetos que tu concretizaste. É assim, eu tenho uma coisa que eu digo que é assim, eu aprendi, e mesmo nas maiores contrariedades, eu depois de descobrir que tinha uma sétima avó que era escrava, e quase que havia, coisa assim, e eu tenho essa característica, é o plano B, e quando me espreme, pode sai é doce, não sai azedo, não é limão, eu não tenho amargura contra ninguém. Meu Deus, isto é um raciocínio lindíssimo. Não tem contra ninguém. Nada de amarguras, nada de manter negatividade na nossa vida, e com este raciocínio tão bonito, tão positivo, nós vamos nos despedir dos nossos telespectadores e telespectadoras pelo mundo fora, agradecendo o facto de estarem connosco semanalmente, e não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.